Glória a Deus. Queremos saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Pastor Elinaldo, da Igreja Evangélica Famílias para Cristo, situado na rua Dom João VI, 111, no Alvorada, em Pato Branco, Paraná, Brasil. Aqui estamos mais essa noite para iniciarmos nossa live ao vivo, junto com os amados e queridos irmãos. Vamos lá, vamos ver quem vai entrar. O irmão Adelado Dalalasta foi o primeiro irmão a entrar na nossa live. A paz do Senhor, meu irmão. Adelado Dalalasta de Videira, Santa Catarina. Glória a Deus para todo sempre. Deus abençoe sua casa também, irmão. Toda a sua família, os filhos, a esposa. Um grande abraço. É bom ter vocês aí conosco, para adorar o nome do Senhor. Nosso muito obrigado pela sua participação aqui sempre, para participarmos das coisas boas que é a palavra de Deus, Francisca Maria dos Santos já entrou também. Deus abençoe a Francisca. Estamos juntos aí para adorar a Deus, Glória ao Senhor, o nosso bendito Deus. Aleluia. Vamos ver se entra mais irmãos. Vamos chamando eles. Aleluia. Você pode compartilhar essa live também, Levar outros a assistir junto. Essa live é ao vivo, Junto com nossos queridos irmãos, amigos. E é uma bênção do Senhor, Deus nos dá graça para que possamos estar juntos aí para adorar a Deus. Fazendo menção aí da nossa conta lá no YouTube também, Pastor Elinaldo. Entra ali no YouTube e os irmãos já vão encontrar a gente por ali. Tem algumas, já está passando de uma dezena de mensagens que nós temos ali, Passa bem longe, de uma dezena de mensagens que estamos ali. Temos ali várias mensagens, todas elas gravadas ao vivo, Sem recorte, sem nada, tudo ao vivo. Não tem como, não tem como tirar coisas da mensagem, é tudo aquilo, Então, os irmãos procurem por lá e compartilhe, se inscreva também no canal. Glória a Deus. E aqui, como é Paraná, nós estamos ainda aguardando o momento aí para ser aberto às igrejas, para a gente cultuar o Senhor junto. Tem-se uma especulação que corre o risco aí de, quem sabe, de hoje para amanhã, claro que hoje é feriado, mas de hoje para amanhã, o prefeito aí emitiu um outro decreto aí para liberar as igrejas, Muitas coisas aqui já foram liberadas, menos as igrejas. Então, já tem vereadores, sugerindo as questões, por que não abre igreja, sendo que a igreja é uma peça fundamental para ajudar as pessoas. Tem alguns autoridades do município olhando para isso, Claro que se tivesse uma maciça olhação, reparação para isso, de vários, seria tudo muito mais rápido. Mas como de repente não tem bastantes, fica a esse critério de se der, Vamos ver, vamos pensar. Mas estamos esperando com paciência no Senhor. Glória a Deus. Entrou a irmã Marta Marques, também com nós. Deus em Cristo abençoe. Glória. Vou voltar aqui, porque esse lar é uma bênção de Jesus, Glória a Deus. Vamos, meus amados, ler a palavra de Deus, Vamos falar mais um pouco sobre a palavra do Senhor, Glória a Deus para todos sempre. Aleluia. E o assunto de hoje está em 1 Reis, no capítulo 17, Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Aleluia.
Glória a Deus. Capítulo 17 de 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Nós vamos estar aí lendo a Escritura e fazendo junto com os irmãos aí conjecturações. A gente, é claro, de pouco a pouco vai tentando melhorar, melhorar o tipo de participações. Daqui um pouco a gente se equipa um pouco melhor para termos verdadeiros estudos, né, junto com os irmãos, e participações, sugestões, participações diretas por vídeo, participações diretas aí por escritas, né, sendo lembrado, sendo lido o que é que os irmãos estão sugerindo, falando, suas colocações, enfim. Precisa, claro que com o tempo, né, nós vamos melhorando isto, né? Nós vamos fazendo o melhor. Se conseguir fazer o melhor, é melhor, né? Glória a Deus. E Deus vai dando graça e também sabedoria para gente trazer conteúdos, né? Conteúdos edificantes, conteúdos que venha levar o povo de Deus a uma maior compreensão da palavra de Deus, a uma maior forma de adoração, né? E conseguir realmente ser feliz, ser abençoado por Cristo. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler só dois, deixa eu ver. Eu vou ler só 2 versículos da palavra de Deus, irmãos. Aí depois a gente vai citando os outros pela frente, né? Capítulo 17, versículo 8 de 1 Reis. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Glória a Deus para todos sempre. Aleluia. Está aqui, meus queridos, esse texto da palavra do Senhor, um texto muito importante, um relato, o relato de um profeta de Deus, né? Um profeta de Deus que havia fugido da presença do rei de Israel, Acabe, quando ele proferiu as palavras, né? As palavras que não choveria sobre a terra enquanto ele não orasse, não pedisse, não rogasse a Deus. Isto por conta da idolatria do rei Acabe, né? Por conta do desvio da presença de Deus, por conta do desvio de levar o povo ao pecado, né? Normalmente é o líder, na sua maioria, se não tivesse compromisso de anunciar a verdade da palavra do Senhor, o líder é que leva o povo de Deus ao pecado, né? Porque os liderados seguem os seus líderes. E se esse líder não tiver convicção, não tiver na direção de Deus, leva todo o povo a pecar. Assim aconteceu com Acabe, rei de Israel, e Deus levanta Elias para trazer-lhes mensagens duras, né? Mensagens de conserto, né? Mensagens de realmente que Deus estava desagradado. E depois que ele proferiu isso, ele teve que ir embora, fugir, porque o rei de Israel já tinha matado um bocado de gente que servia a Deus, e o Elias não seria diferente para essa perseguição. E dentro deste assunto aqui, já estava muito tempo sem chuva, porque o profeta de Deus não tinha feito a oração, né? Glória a Deus. Deixa eu ver, a Neide Barcarol. Deus em Cristo abençoe, Maneide, no nome de Jesus. É bom ter vocês com nós aí. Deus abençoe a família também, né? O pastor Elisaldo também. Glória a Deus para todos sempre. É bom ter vocês aí com nós, né? Participando da palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Então, dentro do assunto lido, tratava-se das ordens
de Deus dada ao profeta Elias, porque Deus estava cuidando de Elias. O Elias, neste momento, no momento dessa palavra, o Elias estava no ambiente aonde situava-se o ribeiro de Querite, escondido no deserto. O Elias estava ali tomando água do rio e sendo sustentado por corvo, né? Eu acho interessante que um homem de Deus, as estratégias de Deus para sustentar aqueles que servem a Deus, aqueles que querem obedecer a Deus, são muito incríveis as formas que Deus usa. Muitas das vezes nós questionamos com Deus, mas ele promete cuidar, né? Ele promete sustentar, promete que não vai passar fome, né? Não vai morrer da fome, promete estar com você. E muitas das vezes a gente sabe que Deus disse isso, né? Sabe que Deus está falando que vai nos sustentar, que vai nos abençoar, mas a gente fica reclamando da forma que Deus quer, que Deus agirá para sustentar, né? Para sustentar, para cuidar, né? Muitas das vezes fica reclamando das formas de Deus. Ele promete que faz e nós fica reclamando da forma que ele está fazendo para cumprir aquilo que ele haveria prometido, né? A irmã Rosana Delphi, Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Está aí com nós. Deus em Cristo abençoe poderosamente. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, às vezes a gente reclama disso, né? Mas o Elias estava nesse ribeiro, que no tempo dessa palavra aqui que veio a ele, esse ribeiro se secou, né? Aí já não tinha mais água, e Deus estava providenciando para ele, mas veja só a providência de Deus a respeito de ele ainda no ribeiro, né? Ele ainda no ribeiro. Então, ele estava ali no ribeiro, e quem trazia pão para ele comer, era os corvos, né? A Bíblia está falando dos corvos, que trazia pão e trazia também carne para o Elias comer. Aí a água tinha no ribeiro. Quando se secou a água, aí não adiantaria só trazer comida, né? Então ele teria que ir para outro canto. Então, esse texto que eu li, veio a palavra do Senhor a Elias, né? Veio, né, a palavra do Senhor dizendo a Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei uma mulher viúva para que te sustente. Outra controvérsia, né, para nós hoje, quanto à forma de Deus agir em nós, né? Quanto à forma de Deus agir. A promessa de Deus se cumprindo e nós preocupados com o jeito que Deus está fazendo, né? Por isso que muitas das vezes nós truplicamos, né? Por isso que muitas das vezes nós fazemos coisas que não está certo, coisa que desagrada o Senhor. Por isso que muitas das vezes nós tomamos decisões que achamos que está certo, mas Deus não está nela. Então, requer o quê? Requer oração, dedicação a Deus, pedir, né, a orientação do Espírito Santo, porque Deus vai agir. Você que está me escutando, né, me ouvindo agora, e você que está ouvindo, não precisa ser ao vivo, né, mas outras pessoas que estão assistindo que não é ao vivo, tem também compreender isto. Deus prometeu, né? Deus prometeu te abençoar, prometeu te sustentar, prometeu trabalhar por você. Mas ele tem a forma dele de agir sobre mim, sobre você, né? Ele prometeu, ele vai cumprir. Prometeu te abençoar, ele vai te abençoar. Você só tem que estar disponível para dar glória ao seu nome, da forma que Deus vai agir para te sustentar. A forma que Deus vai agir para trabalhar por você, né? Porque o ribeiro se secou, né? O ribeiro se secou, Elias sustentado pelos corvos, né? E o ribeiro se secou. Acabou. Então Deus chega para o Elias e diz: vai a Sarepta de Sidom.
Ou seja, um ambiente seco, hostil, empobrecido pela falta de chuva, que já estava gravíssima em Israel, né? Já estava difícil a coisa. E Deus diz para o Elias que ele ordenou a uma viúva para lhe sustentar. Isso são as formas de Deus agir. Se nós crentes não repararmos para isto, não considerarmos, nós vamos tentar dar um jeitinho do nosso tipo, e é onde a gente bota muitas das vezes os pés em buraco, né? É onde a gente cai em armadilha. Deus chega para Elias e diz: vai até Sarepta, que é de Sidom, e habita lá, vai morar lá, porque eu tenho ordenado uma mulher viúva para que te sustente, para te sustentar. É incrível. Naquele tempo, as viúvas, na sua maioria, não tinha os recursos que as mulheres viúvas hoje têm, né? Às vezes acontece hoje, né, uma infelicidade, né, de uma pessoa, né, servo de Deus, né, de uma serva do Senhor, uma mulher na vida comum, normal, né, perder o seu esposo, né? Acontece muito isso também hoje. Mas na sua maioria, né, às vezes até a própria morte dessa pessoa do lar, né, desse esposo, muitas das vezes deixa essa mulher com uma vida tranquila, né, uma vida boa, deixa uma pensão para ela, deixa uma casa ou até mais de uma, carro. Então, bem diferente do tempo antigo, né? Do tempo antigo. Ou seja, se Deus dissesse isso para mim, suponho que Deus dissesse isso para mim, apesar que eu já fui alvo disso, né? Mas Deus dissesse isso para mim, seria uma ordem fácil de ser cumprida, porque tem-se essas possibilidades, né? Mas no tempo antigo não, né? No tempo antigo não. Vai a tal lugar que já é pobre, né? Vai a tal lugar. E porque Deus dizendo, né, para o Elias, né, eu ordenei uma viúva para que ela te sustente. Ou seja, viver do sustento da viúva é muito difícil, né? Naquela época. Hoje, depender da circunstância, já é difícil. Naquela época era bem pior. Mas Deus deu essa ordem, né? Deus deu essa ordem para o Elias ir até Sarepta, que é de Sidom, e porque ele tinha ordenado uma mulher para sustentá-lo, né? Deus fica esperando de nós se nós temos aptidão para obedecer sua voz, a sua ordem. Se nós temos disponibilidade para obedecer, se nós temos fé para obedecer. Ele dá essas ordens para nós, esperando nossa reação. Eu vou abrir um parênteses aqui, né? Já que eu estou nessa palavra e isso encaixa na minha vida, logo quando eu me encontrei com Cristo, Deus me conduziu. Eu não tinha muita lida com Deus, né? Eu apenas estava antes de até confessar Jesus publicamente, eu estava orando bastante, fazendo campanha de oração nos montes, por causa que em casa não tinha jeito, né? Era mais dificultoso, ninguém estava servindo a Deus. Eu estava lendo a Bíblia o tempo todo, estava passando por um processo muito terrível de falta de emprego, era bem judiado, né? Então, enquanto não tinha serviço, eu estava envolvido com as coisas de Deus. Quase que em suas, eu não digo 24 horas, porque tinha uns espaços para dormir,
mas todos os tempos que eu estava acordado eu estava envolvido. Então, querendo ou não querendo, Deus me conduziu, e conduziu, porque eu tinha aceitado Jesus. Quando eu aceitei Jesus, fui expulso da minha casa, né? Fui expulso do meu lar porque não dava certo ficar ali, e a proposta foi essa para mim. Aí o que acontece? Eu fui conduzido, né? Eu fui conduzido até a casa de uma viúva para habitar ali, para ficar por ali, né? E essa viúva já está em memória, né? Essa viúva já está em memória, né? Saudosa Ione Rodrigues, né? Ali da cidade de Brusque, o qual tenho muito apreço pelos irmãos, pela igreja, pelo povo de Deus ali, pelos amigos, né? E muitos que nos acompanham, né? Mas eu fui enviado, né? Eu fui enviado para a casa dessa viúva, né? E essa viúva tinha só o seu salário. E, e Deus e Deus me sustentou por ali. A viúva passou aperto, né? Umas provas também nesse espaço de tempo, mas eu fui acolhido. Eu fui acolhido. Eu sei na minha vida com Deus o que é ficar dependente de uma viúva, né? Eu sei o que é isso. Era novo na cidade, não tinha conhecimento quase nenhum, né? Aí me encontrei com Cristo, fui expulso de casa, pobre igual o rato de igreja, como diz o ditado, sofrido, jovem, né? Jovem, era difícil, era complicado. Deus usou de misericórdia e me enviou até a casa da saudosa Ione, exatamente no bairro Planalto, em Brusque, né? E fiquei por ali. Nesse tempo, ela estava com duas filhas em casa e uma neta. E para mim, jovem, isso para mim era mais complicado. A própria viúva se colocou em apuros, em dificuldade, para não me jogar fora de casa, né? Porque seria até uma dificuldade eticamente enfrentar, ter essa coragem de fazer isso. Então tudo que ela fez está em memória, né, diante do Senhor, e, e tem a parentela do qual eu homenageio, né, toda a parentela da Ione, sem exceção de nenhum. Toda a parentela eu homenageio em memória a Ione, né? Porque ela foi a viúva que me sustentou até eu ter condições de me levantar, de me erguer. Ela correu perigo, eu corri. A casa dela correu perigo. Porque eu era novo na fé. Eu tinha sido expulso de casa por causa da minha fé. Mas era novo também na fé. Quando a gente vem lá de fora, vem cheio de vícios e maus costumes. E não tem ainda total noção. É claro que Deus se fez presente, botou dentro de mim, e uma coisa que é necessário ser colocado dentro do crente, o tal do temor, que quando o crente perde o temor, logo cai em desgraça, logo cai em transgressão, logo tem chances de praticar o mal, porque o próprio Paulo, com todo aquele poder que tinha diante de Deus, ele disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu já estou a fazer. Então, todo mundo arrisca um pouco, todo mundo se sacrifica um pouco. Então, em homenagem à memória da Ione, eu estou apresentando esse relato dentro desse texto aqui de Elias, tá? Eu estou apresentando em homenagem a ela, a toda a casa dela. Toda a casa dela. Todos os filhos, nora, genros, netos e netas. Todos.
todos. Eu sei o que é ser sustentado por uma viúva. Deus teve misericórdia de mim. Sei um pouco do que o Elias sentiu com essa ordem dada a ele. No capítulo 17 de 1 Reis e versículo 9. Depois que acabou a água no ribeiro de Querite, depois que acabou a condição dele permanecer naquele ribeiro, que aquele ribeiro seria a minha casa, seria onde eu estava, aconchego da família, do lar, né? Mãe, irmãos, muita amizade, era muito chegado, mas por causa de Jesus ou família, Jesus ou casa, Jesus ou aquele envolvimento familiar no pecado, eu preferi Jesus. Jogar tudo para o ar e seguir em frente. Então, fui acolhido e hoje estou aqui, já estamos beirando os 25 anos. Na verdade, já está fechando 25 anos que estamos servindo a Cristo, adorando a Deus. E 21 anos direto na obra de Deus. Então, o Elias recebeu esta ordem. O que você faria com a ordem dessa? Vai a Sarepta de Sidom, porque lá eu ordenei uma mulher viúva para te sustentar. Vai. Então Elias, diz a palavra de Deus, que o Elias levantou-se e se foi para lá. Porque não tinha condições mesmo dele ficar ali. O ribeiro não tinha mais água. Se o ribeiro tivesse água, talvez ficasse difícil de ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. É aquelas vezes, meus irmãos, vocês que estão me acompanhando, você que vai acompanhar, né? É aquela situação quando Deus fala conosco, mas por causa das mordomias nossa, por causa como é que fala? Por causa dos privilégios que a gente tem em volta da gente, a gente às vezes demora a ouvir a voz de Deus. A gente só tem facilidade de ouvir a voz de Deus quando não tem opção. Sendo que se olharmos para a veracidade disso tudo, né? Olharmos para o que Deus quer e que Deus exige, que Ele fica feliz conosco, seria independentemente de circunstância, favorável ou não, nós deveríamos ter ouvido afiado para ouvir a boa voz de Deus. Isso às vezes está faltando em nós. Às vezes é dificultoso para nós ouvir. Quando acabou a água do ribeiro, veio a palavra. E foi fácil de entender, porque as circunstâncias também mostravam, apesar dos outros cuidados de Deus. Então, às vezes o Senhor Deus está cuidando de você e não rejeite a ordem que Ele te der. Não rejeite o mandamento do Senhor. Né? Não rejeite aquilo que Ele tem dito que fará na sua vida. Obedeça a voz do Senhor. Às vezes contrariando, né? Trazendo sérias dificuldades para a nossa lógica humana, mas a verdade é que se Ele falou, se Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para fazer abundar muitas bênçãos na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família, na empresa. De repente você é um microempresário, né? Um MEI, é um microempreendedor, ou quem sabe um empresário já sucedido, não importa. Essa roda tem que continuar girando. E a força dessa roda, né, está muito atrelado à fé de quem está girando.
né, de quem é o responsável por isso. Então, se colocarmos a nossa fé em ação, o Senhor Deus faz prosperar. O Senhor Deus promete e cumpre. Glória a Deus. Então, vendo o texto aqui que eu estou lendo com vocês, irmãos, vendo o texto aqui, é dificultoso ter essa compreensão desse Deus que promete e cumpre e que espera da nossa parte a nossa obediência. Glória a Deus. Aí eu faço questão de ler os textos que vêm pela frente, porque em cada texto, né, em cada texto tem uma mensagem para nós. Tem uma mensagem específica para nós. Este assunto aqui vai até, deixa-me ver aqui, iria até o versículo 14 praticamente, né, a dinâmica desse texto, a dinâmica dessa mensagem para nós. Glória a Deus. Então, vamos usar o tempo que nós temos, junto com vocês, para nós falarmos um pouco mais das outras partes desse texto. Diz que o Elias, a palavra de Deus diz que Deus dizendo que tinha ordenado uma viúva para sustentá-lo. Então, no versículo 10, ele diz, então ele se levantou e se foi a Sarepta. Ele levantou-se e foi para Sarepta. Foi a ordem que ele recebeu. Ordem recebida, ordem cumprida. Essa é a regra para quem quiser agradar ao Senhor, o nosso Deus. Então ele levantou-se e se foi. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele chegou na porta da cidade e, ora, quem estava à porta da cidade? A viúva. Guarde comigo isto e medite. A viúva que o Senhor, com antecedência, tinha falado para ela para que ela sustentasse um profeta que iria vir a ela. Essa viúva tinha contato com Deus, tá? Tinha pobreza, tinha dificuldade, mas servia a Deus. Por quê? No versículo anterior foi lido o quê? Eu ordenei a uma viúva que te sustentasse. Entenderam? Aí ele chega à porta da cidade, dá de cara logo com quem? Dá de cara com a viúva. Com a mulher viúva. Glória a Deus para todo sempre. E eis que estava, deixa eu ver, à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Quando ele chegou à porta da cidade, essa viúva estava ali apanhando lenha. E ele a chamou e lhes disse. Ora, a ordem de Deus era o quê? Para o Elias? Vá a Sarepta, que é de Sidom, porque lá eu ordenei uma mulher viúva para te sustentar. Então ele chegou com a confiança e, na verdade, cumprindo uma ordem de Deus. Se ele não chega desse jeito, como é que Deus ia agir na vida da viúva? Né? Ele chegou e já chegou pedindo. Né? Pedindo esse pedido dentro da forma comum. Abrindo uma conversa franca com a mulher, para a mulher fazer suas expressões, dizer sim ou não, ou dizer o que ela disse. Entendeu? Jesus
Jesus não puxou o assunto com a mulher samaritana para ela começar a expressar a vida dela, falar da vida dela e conhecer Jesus? É o que aconteceu com Elias. O Elias chega, encontra-se com essa mulher que o Senhor tinha dito que ela era quem ia sustentar, e ele chamou-a e lhe disse: trazei-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Glória a Deus. Odair, Marcelo está com nós, Deus abençoe. Boa noite, meu irmão. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Bom tê-lo de volta aí com nós, tá bom? Um abraço. Glória a Deus. Então, escute bem essa mensagem. Ainda me falta um pouco, né, de tempo, né? Daqui um pouco dou uma olhada no meu relógio aqui para mim não exagerar, né? Mas escute bem esta mensagem. O Elias diz, a primeira coisa, o Elias chega à porta da cidade, fala com esta mulher viúva, pobre, bem pobre, e logo diz, peço-me, traz-me um pouco de água numa vasilha para que beba. Lembram? Romildo Amaral. Deus abençoe meu irmão, meu amigo. Um abraço. É bom ter vocês aí com nós, tá bom? Glória a Deus. Então, veja só a consonância, né? Veja só. O Elias chega e pede o quê? Água. Jesus no poço de Jacó pediu o quê? Água. Glória a Deus. Aí ele diz, peça um pouco de água que beba. Por quê? A mulher precisava se expressar. Ela precisava começar a puxar o assunto da vida dela. Se você tiver alguém de sua confiança, né, um líder de sua confiança, e você tiver com uma necessidade, leve a ele a situação, né? Chega, eu estou assim, eu preciso de ajuda, né? Preciso de oração. A Bíblia diz, confessai, né, uns aos outros, né? Está falando aí em Tiago das culpas, né? Mas confessa os problemas também, né? Chega e conta, preciso de ajuda, preciso de oração. Porque do homem de Deus, né, o homem que é de Deus, você deverá ter uma palavra para resolver a tua questão, para te dar um ânimo, te dar uma força, para te levantar, né? Para te conduzir a uma melhora, para que o Senhor Deus, usando o servo de Deus, abra uma porta para você. Só que aí se cuide, né? Aí você não pode sair contando para todo mundo as tuas dificuldades. Porque se você não souber para quem contar algumas dificuldades, alguns problemas, você vai só aumentar os teus problemas, né? As tuas dificuldades. Mas se é um homem de Deus, né, se confia, se acredita, conte, peça oração, peça ajuda. Porque se sair uma palavra só uma frase, né? Se sair só uma frase da boca de um homem de Deus, que é de Deus, né? Se você acertar aí na pessoa certa e sair uma frase daquelas que o próprio Deus quer que saia da boca do homem de Deus, é a forma de você alcançar a sua vitória. Só uma frase, só uma palavra. O centurião disse, diz só uma palavra que o meu servo lá vai ser curado. Entendeu? Só uma palavra. Então, às vezes, precisa isso. E Deus dá essas oportunidades para a gente expressar nossas necessidades, para nós dizer o que está acontecendo. No poço de Jacó foi assim, Jesus pediu água, logo a mulher começou a conversar com Jesus. O Elias entra aqui em Sarepta e diz, olha, peço água, né? Eu quero água. Vai lá, pega uma vasilha e traz uma água para mim, para que eu beba, estou com sede. E naquele tempo já estava algum tempo sem chuva, sem água. Então a água era uma coisa muito importante naquele tempo, como sempre é hoje também. Mas quando se tem muita seca, logo a água ela fica muito mais valiosa do que ouro, né? Do que dinheiro.
Então, estava assim. Aí o Elias chega e pede a ela. Pede a água. Aí o que que acontece? Aí ela, ouvindo isso, devia ter água na casa dela, né? Ouvindo isso, diz a palavra, e indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse. Aí começa a dificuldade. Aí é a hora, aí é a hora de Deus falar comigo e com você e saber se você tem ouvido para ouvir, tem compreensão da palavra de Deus, se você é capaz de ser abençoado, alcançado por Deus. Porque chega a hora de Deus falar. E a voz de Deus falando, ela convence qualquer um pecador. Só que mesmo Deus falando, se não estivermos atentos à voz de Deus, aí nós não entendemos nada. Também não alcançamos nada. Então, ela, quando viu ele dizer, ele pedir água, ela levantou-se e já foi. Ou seja, estava apanhando os gravetos ali, que ela mesma diz na subsequência aqui que eu vou passar para vocês. Ela estava apanhando esse graveto, mas quando viu o homem pedir água, ela levantou e já foi. Quando ela levantou-se para ir atrás da água e buscar água, ele, para ela, né, chama ela e diz: traze-me também, agora também, um bocado de pão na tua mão. Aí sim. Aí vem o momento de nós entendermos o que é que Deus exige, pede de nós, se estamos habilitados para fazer. O Elias tinha certeza do que estava fazendo, pois Deus tinha dito para ele: e vai a Sarepta, que é de Sidom, e lá eu já ordenei, né, falei, para uma mulher viúva te sustentar. O Elias sabia disso. É muito importante o homem de Deus, né? O homem de Deus fazer a coisa certa, fazer as coisas certas com Deus, para que ele tenha credibilidade também com as pessoas. Né? É bom o homem de Deus não ser, cuidar para não ser um aproveitador da bondade das pessoas, da fé alheia. Né? É bom o homem de Deus, isso serve para o obreiro que eu estou dizendo, não pegar em si o espírito de charlatanismo, né? a ideia de arrecadações extraordinárias para não começar a endeusar o dinheiro. É muito importante o homem de Deus ser visto pelo seu povo, pelos seus, como piedoso, bondoso, homem sincero, homem correto, homem que não é ganancioso, não é o de torpe ganância. É bom. A gente vê muitos, né? Quantos crentes, né? Quantos servos de Deus dizendo que aquele líder, que aquele obreiro, que aquele pastor só fala em dinheiro e a igreja é rica, a igreja tem muito dinheiro e nunca basta, né? Nunca basta. É muito dinheiro arrecadado e cada vez mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro e nunca basta, né? Nunca basta para essa igreja, para esse líder, né? Essas arrecadações extraordinárias que nem nos bancos tem tanto dinheiro quanto eles possuem. Então, isso é diferente aqui do Elias. É diferente do pedido que o Elias fez para esta mulher. Por quê? Vamos analisar
vamos analisar com muita cautela esse pedido que o Elias fez. O Elias pediu o quê? Pediu água e parou a mulher e disse: traga-me também um pão na sua mão, para mim comer, um pequeno pão. O Elias pedindo pão, naquele tempo a fome estava já brava em Israel, não tinha pão. É a mesma coisa que alguém mandado por Deus, né? De repente um servo de Deus, eu estou falando de Deus, com toda essa, com tudo, né? Um homem de Deus chegue e diga para a igreja, né? Diga para o irmão que está assistindo, né? Você que está nos acompanhando, irmão, eu preciso, né? Eu estou precisando de uma oferta generosa. Eu estou precisando mesmo. A igreja está precisando de uma oferta generosa. E deixa Deus mover o seu coração para você fazer isso. Quando isso acontece, e este servo de Deus realmente tem as características que o Elias tinha, sabe qual é o interesse de Deus com esse pedido? Isso dentro de uma realidade espiritual. Dentro do 100% espiritual. O que acontece com isso? Acontece que por meio desse pedido, dessa necessidade que é real, tem alguns pedidos que não são reais, tem algumas supostas necessidades que o líder está nadando em cima de dinheiro, com grandes fazendas, com centenas de milhares de cabeças de gado, com tudo, suas catedrais vestidas de ouro e dizendo que há necessidade. Isso é mentira. Isso é mentira. Qual necessidade? Por que se tem dois não vende um e reparte com os que precisam? Então, eu estou falando desse assunto aqui dentro do seu mais puro, da sua mais pura verdade. Quando um servo de Deus faz um pedido que tenha a necessidade, e esse servo de Deus, todas as características, todas as circunstâncias, informa que ele é sincero no que está solicitando daquele homem, daquela mulher, daquele servo, né? Daquele servo do Senhor que tem sua mão aberta para a obra, para cooperar, para contribuir, quando isto acontece de verdade, quando é real, quando não tem falcatrua nisto, porque pelas obras se conhece, né? Então o crente tem também que ter Deus na vida para poder discernir essas coisas, porque com Deus não há câmbio de troca, né? Não há troca de moeda, não há troca de favores com Deus, né? Mas quando é real isto, a ideia de Deus quanto a um pedido, esse tipo aqui, o pedido de Elias, a ideia de Deus era trazer uma grande bênção de Deus para esta mulher. Era ou não? A ideia de Deus era abençoar poderosamente essa mulher. Hoje, essa palavra que eu estou pregando aqui, pode alguém tentar pregar ela por via charlatanismo também, se quiser. Pode ser pregada. Mas eu tô botando a credibilidade e a ideia da palavra de Deus dentro do seu conteúdo mais genuíno. Que se pode, nós, pecadores, considerar. Nós, pecadores, considerar que é a realidade. O texto e o contexto diz isto. Deus dizendo, eu ordenei uma viúva para fazer. Aí fica a pergunta para mim e para você. O que é que Deus ordenou você fazer e que você ainda não fez? Entendeu? O que é que Deus disse a você? Não, sem muito profeta também para não trazer engano. O que é que Deus disse no seu coração para você fazer e você ainda não fez? Entendeu? Se Deus Deus tocou em você para fazer,
Você só vai ser abençoado de fato. Você vai alcançar as bênçãos todas dele quando você fizer isso, né? Quando você cumprir isto. Então, leve muito a sério esse texto que eu estou lendo e essa argumentação que está toda dentro do texto. Porque muitas das vezes Deus diz para a gente o que fazer. Só que devido às circunstâncias que a gente está vivendo, a gente derruba a nossa fé. Porque quando não é cumprido, logo o próprio Deus não age. Porque Deus age na nossa vida por meio da nossa fé. Por meio da nossa fé. E quando eu tenho fé e escuto a voz do Senhor, Ele é poderoso para abençoar, Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para multiplicar. Agora, se tivermos também um coração todo desajustado, né? Se nós formos gananciosos, né? Se nós não tiver a consideração com Deus para repartir aquilo que Deus tem dado para nós, repartir com a obra do Senhor, repartir com os servos do Senhor que estão trabalhando, que estão transmitindo a palavra, né? Se nós não tivermos essa condição para isso, né? A mão fechada que nós temos para a obra de Deus, ela nunca vai ser enchida pelo próprio Deus, porque ela está fechada. Então pense nisso com muito carinho, com muito desvelo, né? Com muito cuidado, porque Deus quer abençoar. Mas muitos de nós, né, muitos crentes preferem aquela autoajuda, né? Preferem aquela persuasão bandida de muitos pregadores que eu já vi, que quando sai das igrejas, que pregam final de semana, sai com seus bolsos cheios. Tem pregadores aí cobrando R$ 3.000 por um final de semana para pregar 2 mensagens. Tem pregadores cobrando 5 conto. Tem pregadores cobrando R$ 10.000. Olha, tem uns cantores cobrando os absurdos de R$ 25.000, de R$ 60.000. Gente, eu já encontrei relato de passando 200.000 um show. Sabe por que ele cobra? Porque isso é show. Isso não é coisa de Deus. Não vai trazer um resultado na alma do pecador. Vai trazer um resultado na conta financeira que o cara tem. Isso não é coisa que Deus se agrada. Coisa que Deus se agrada é você ter um coração voluntário para cooperar com a obra, para contribuir com a obra, para quando Deus falar no teu íntimo, no teu coração, você ter essa capacidade de compreender e com muita brevidade, com muita rapidez, o próprio Deus estará agindo em você de uma forma tão maravilhosa que aquilo que você tem começa a se multiplicar. Mas se você fazer isso de uma forma que agrade Deus, não tentando como se fosse uma loteria, não tentando Deus, não dizendo estou dando 100 e Deus tem que me dar 1.000. Eu não preciso querer 1.000 do Senhor eu dando 100. Sabe por quê? Porque os 100 que eu tenho, com certeza Deus deu mais do que 100 para mim. Então os 100 que eu quero dar, isso é uma forma de gratidão a Deus. É uma forma de gratidão. O Elias não pediu um pão grande, né? Traga-me um pão pequeno. Porque o Elias devia saber que a coisa estava feia para aquela mulher, mesmo antes dela proferir que estava difícil. Deus tinha dito para ele: uma mulher viúva vai te sustentar. Noutras palavras, uma mulher pobre, não tem o marido, perdeu o marido, viúva. Essa pobre mulher só tem um filho pequeno.
Então ela perdeu o marido. Ela não tem, é uma mulher pobre. Só que eu quero que você vá para lá porque ela vai te sustentar. Porque pelo teu intermédio eu quero abençoá-la. Só que é uma corrente de obediência, tanto do profeta do Senhor, né? Tanto de mim que estou pregando para você, quanto de você que está ouvindo a mensagem. É uma corrente. Quando a seriedade no que eu estou pregando, quando tem a obediência em mim sobre o que Deus me mandou fazer, que é anunciar para você, pregar para você, falar para você, e quando de lá para cá tem a compreensão da obra que Deus quer realizar na tua vida, quando tem isso, o milagre acontece. Porque é a concordância de duas pessoas aqui na terra. E ele disse, o que duas pessoas concordar acerca de qualquer coisa aqui na terra, essa qualquer coisa importa-se em entender que qualquer coisa de acordo com a vontade de Deus. Ele diz, será feito no céu, será concordado no céu. Então, o Elias obedeceu, saiu de lá. Foi para ser sustentado por uma pobre viúva, por uma mulher pobre. Vai ser sustentado pela pobreza, pelo pouco que essa mulher tem. Porque eu quero abençoar a casa dessa mulher. Deus está dizendo isso para você, irmão, irmã, e você que vai ouvir essa mensagem. Eu conto com você que está me assistindo para você compartilhar para ver se essa mensagem chega em muitos servos de Deus que estão precisando se levantar, mas não sabem como se levantar. Não sabem, porque o que escutam é um evangelho triunfalista, é um evangelho que você é dando e vai receber. O Deus Todo-Poderoso é obrigado a te abençoar porque você deu. Você já deu com interesse, você já deu para receber, não tem coração para isto, para ofertar com carinho, com amor. Né? Tem muita gente que está precisando dessa mensagem. Precisa ouvir essas verdades. Porque essas verdades, tão certo como vive o Senhor teu Deus, cujo presença eu estou e você está. Esta mensagem tem o poder de trazer muita prosperidade na tua vida e na tua casa. Eu estou proferindo isto. Eu estou profetizando isto. Essa mensagem tem este poder para isto. Por quê? Por que eu estou tão seguro dessa mensagem? Porque eu estou profetizando a palavra de Deus. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. E olha que sou pecador. E olha que tenho todas as falhas como você tem. E olha que não estou num pedestal me sentindo o pregador, o pastor, o cheio de não me toque, o entendido, teólogo entendido em tudo. Eu entendo um pouco só, mas eu estou proferindo a palavra do Senhor para os vossos corações. Compreenderam a mensagem, meus irmãos? Compreenderam a palavra de Deus? Ele diz, dai-me água. Parou a mulher e disse, e traz-me um pedaço de pão. Um pão pequeno em tua mão para mim. Era complicado, não tinha pão. Aí ela se volta para ele e diz, porém ela disse, vive o Senhor, teu Deus, que nenhum bolo tenho. Olha só, ele estava pedindo um pedacinho de um pãozinho pequeno. E ela disse, vive o Senhor teu Deus. Ela já percebeu que era o homem que Deus tinha dito que ela ia sustentar. E ela diz, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo pequeno eu tenho. Porém, termina dizendo, senão somente um punhado de farinha, numa panela e um pouco
pouco de azeite numa botija. Ou seja, homem de Deus, só tenho só um pouquinho, um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Aí ela diz, e vês isto? Eu estou pegando esses cavacos aqui para preparar esse pedacinho esse pequeno pão para mim e para o meu filho. Por quê? Porque não há esperança mais, porque era uma fome gravíssima na terra. Não há esperança mais de depois de eu comer esse último bolozinho aqui, junto com meu filho, não há esperança mais de ter outra farinha. Provavelmente é só nós esperar a morte chegar para nós. Aí chegou a hora do milagre de Deus. O milagre de Deus, irmão, está na palavra de Deus, está na palavra do Senhor. Nós estamos cheios de argumentos com as nossas próprias palavras. Não é a tua palavra que vai trazer o milagre. Não é o teu argumento que vai trazer o milagre. Não é a tua possibilidade que vai fazer o milagre. Não. Não é aquilo que você planeia e que parece que está tudo nas tuas mãos, está sustento em tuas mãos. O milagre vai vir pela palavra do Senhor, proferida de forma correta, de forma como Deus quer que seja pronunciada. Tem pessoas preocupadas com muita oração, no sentido de, na hora de pedir uma bênção para Deus. Viva uma vida de oração agradecendo a Deus, porque na hora de você pedir algo para Deus, você só precisa proferir a palavra. Aí o que é que acontece? Ela disse que não tinha, né? E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ou seja, para que comamos e só esperar a morte chegar. Aí vem o que é necessário para o teu milagre. Se você compreender, e se você entender, e se você obedecer, e você tiver disposição de fazer a vontade de Deus. E ele diz no versículo 13, e Elias lhes disse, não temas. Não é para fazer as coisas para Deus pensando que Deus vai ficar te devendo alguma coisa. Pensando que Deus não está vendo a coisa certa que você está fazendo. Que Deus não se agrada quando é de coração, quando é usando a obediência. Ele diz, não temas. Ponto e vírgula. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Está aqui a palavra. É complicado de entender a profecia. Só consegue ser abençoado quem entende a profecia de Deus. Ela disse que tinha só um punhado. Estava com uns cavacos ali para fazer. E o profeta diz, não temas. Primeiro ponto, não temas. Porém, vai e faz um pequeno bolo, pequeno pão, disso que tu está dizendo que tem, só um punhado e um pouquinho de azeite, disso que tu diz que tens, vai e faz um pequeno bolo primeiro para mim. Entendeu? Aí ele diz, depois farás para ti. Para você e seu menino. Depois farás.
o profeta estava proferindo que ela fizesse um pequeno bolo primeiro para ele, apresentando que tinha fé para isto, apresentando que acredita que não deveria temer a Deus porque Deus ia resolver, mas botando em ação a obediência por meio da fé. Faz primeiro para mim. Faz desse que você tem aí, primeiro para mim. Depois, é como que o profeta está dizendo assim, ó. Depois ele disse, né? Mas nessa palavra, nessa frase, depois, eu, Elias, estou dizendo que você vai ter para você fazer para você e para o teu filho. Eu estou dizendo que depois você vai fazer um para você e para o teu filho. Faça primeiro para mim. Depois você vai fazer. Eu garanto que você vai fazer para você e para o teu filho. Ela ia fazer dentro da norma comum, ela ia fazer e não ia ter farinha para fazer para ela. Mas ele proferiu isto. Ele profetizou isto. Vai, faz primeiro para mim. Depois que você fazer para mim esse pequeno bolo, aí você faz para você e para o teu filho. Aí veio, no final, que eu quero deixar para vocês e terminar a mensagem, aí veio depois a profecia proferida de uma forma compreensiva. Porque quem entende, quem compreende a voz de Deus de uma forma quase que em parábola, quem consegue discernir o teor da ordem de Deus, consegue a bênção primeiro. Muitos só têm condições de entender o teor da voz de Deus só quando é explícita. Os que entendem, os que vivem uma vida com Deus, as possibilidades é de entender primeiro o que está em oculto. Esse faz primeiro para mim e depois farás para ti, é a forma de só os entendidos, só quem vive para Deus. Com Deus é que entende o que o profeta estava dizendo. Aí depois ele proferiu, né? Depois farás para ti e para o teu filho. Aí depois ele proferiu a profecia proferida. Para a mulher, né? Para a mulher descansar em paz, né? Para a mulher ficar calma. Aí ela também ia dizer, ela ia ter 100% de compreensão que era aquele que Deus tinha enviado para ali. E alguma coisa ia acontecer, algum milagre ia acontecer. Então vem aquelas conjecturação nossa, né? Não, agora eu estou compreendendo que Deus está falando comigo. Eu espero que você esteja compreendendo que Deus está falando com você. Amém? Que Deus esteja falando com você. Que você vai transmitir essa mensagem a outros. Porque Deus vai falar com todos quantos escutar essa mensagem. Essa é uma mensagem profética. Toda essa que eu trouxe para vocês hoje. Aí para nós terminar, diz assim, ó. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Porque assim diz o Senhor. Porque assim quem está dizendo é o Senhor. Eu só estou dizendo para você que o Senhor está dizendo. Entendeu? Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará para você até que mande chuva. Aquele tempo estava sem chuva, então se chovesse ia brotar, eles iam plantar, iam colher, e Deus disse, até que Deus mande chuva, até que quando vier a chuva, aí você vai ter as suas bênçãos do teu suor, do teu esforço, né? Mas enquanto não vier chuva, não vai faltar a farinha na panela, não vai faltar o azeite na botija. Não vai faltar. Deus vai manter você de pé, vai proteger você, vai te dar vitória, vai lutar por você. Ele vai te conduzir, ele vai te abençoar. Não vai faltar a farinha da panela. Entenderam, irmãos? Então eu quero abençoar você nesta noite. Eu quero orar, quero agradecer a Deus pela sua vida. Hoje, menos gente entrou, né? Mas a gente espera que os irmãos que sempre estão acompanhando a gente depois tenham um tempozinho para assistir esta palavra. E você que assistiu, você que está com nós, transmita a outro, né? Compartilhe com outro. Porque muitos precisam desta palavra. Eu quero orar. Meu grande Deus, Pai que está no céu, no nome de Jesus,
Abençoa, Jesus, teu povo, teus filhos. Eu oro, Senhor Deus, pela vida do teu servo, da tua serva, deste homem e dessa mulher que está nos assistindo, desse teu povo, aqueles que ainda vão assistir essa mensagem. Eu oro e o abençoo no nome de Cristo Jesus. Pela tua palavra, Senhor Deus, eu proferi ao coração dos teus filhos a mensagem que eles precisavam ouvir. E nessa oração eu estou apenas só agradecendo ao meu Deus, porque entenderam a mensagem, vão ser abençoados, agraciados. Ó grande Deus, eu oro, eu abençoo teus servos, no nome de Jesus. Abençoa a sua casa, traz saúde física e espiritual, abençoando o teu povo, é a nossa oração. Eu creio, Senhor Deus, no poder desta profecia. Em nome de Jesus, receba a tua bênção, recebam a tua vitória agora, para a glória de Deus Pai. É a nossa oração abençoadora em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus amados, Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Amanhã, se Jesus não voltar, estaremos dentro do mesmo horário, né? Se houver alguma coisa de diferente, de abertura de igreja, né? Aí dentro desse horário a gente vai estar nos cultos. Mas a gente vai estar acertando um outro horário para estar transmitindo a mensagem de Deus para os vossos corações, tá bom? Mas por enquanto é assim. Se Jesus não voltar, amanhã estamos de volta no mesmo horário. Que Deus em Cristo abençoe. Visite nós lá no YouTube, entre no canal, se inscreva lá, dá o seu like, né? Anuncie para os outros essa mensagem, compartilhe no Facebook, né? E Deus seja glorificado. Você pode ser um profeta de Deus, transferindo a mensagem, levando a mensagem a outros que precisam. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Amém.